Meus irmãos, a morte de Jesus, ela nos aponta para um plano divino de Deus, com a finalidade de resgatar a humanidade de volta a Deus. E nesse texto sagrado, eu quero vos apresentar pelo menos 3 sobrenaturais de Deus que aconteceu na morte de Jesus. Meus queridos, eu entro na mensagem colocando aqui o primeiro sobrenatural de Deus. Jesus estava pendurado naquela cruz, e os louvores desta noite, as palavras que foram lidas aqui, apontavam especificamente para o que Deus colocou no meu coração a estar ministrando nesta noite. Quando Jesus está na cruz, o pastor Manel mencionou o fato de Jesus dar o brado na cruz. Meus queridos, a Bíblia Sagrada, ela nos menciona sobre o véu do templo. Esse véu do templo, ele tinha as suas proximidades. Segundo os historiadores, esse véu do templo ele tinha 9 metros de largura, 18 metros de altura e aproximadamente 76 milímetros de espessura. Era o enorme véu do templo. Nos diz a palavra que esse véu ele separava o pórtico, o altar e o lugar santo dos santos. As pessoas ficavam em um compartimento, o sacerdote no lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santo do santo. E ali, quando as pessoas transgrediam as leis de Deus, pecavam contra o Senhor, uma vez no plano era apresentado ali o sacrifício. Só o sumo sacerdote ia lá, fazia essa oferenda ao Senhor. Quando Jesus ele está na cruz, a Bíblia nos diz que esse véu templo ele vai rasgar em 2 de alto a baixo. Irmãos, é interessante que durante a vida de Jesus, o Santo Templo em Jerusalém era um lugar em que as pessoas praticavam ali as suas vidas religiosas. Judeus, eles iam ali para estar adorando. E era ali que os sacrifícios de animais eles eram oferecidos. E aonde a adoração, de acordo com a lei de Moisés, era seguida na risca. Ou seja, o povo, eles não deixavam de praticar isso. E quando nós olhamos em Hebreus, no capítulo 9, versículo de 1 a 9, nós vamos ver o ato desta apresentação ali, porque nos diz que no templo
esse véu, ele separava o lugar santo do santo. Em Êxodo capítulo 30, verso 10, nós vamos ver falando sobre isso. Hebreus capítulo 9, versículo 7, nós vamos ver falando sobre isso. E os sacerdotes, eles entravam no lugar santo, mas somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E Jesus, na sua morte, Jesus ele vai fazer isso. Por quê? Porque outrora eles ofereciam sangue de animais. E sempre que o povo pecava, aquele ritual passava a permanecer ali. Havia uma separação entre Deus e o homem. Ou seja, quando o véu estava ali, o homem não tinha acesso a Deus. E a Bíblia nos diz que quando Jesus está lá na cruz, que ele vai render o Espírito. Quando ele disse: Pai, está consumado, ele estava dizendo: Pai, eu terminei a obra. Pai, está acabada a obra. O que o Senhor me passou para fazer, eu vim e fiz. Agora está consumado. E quando Jesus, ele, aleluia, expressa desta forma, queridos irmãos, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Jesus, ele vai, aleluia, respirar e vai dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E quando Jesus dá o brado na cruz, aquele véu enorme, aquele véu alto, ele rasga em dois de alto a baixo. Aleluia! O que Jesus estava fazendo? Jesus, ele estava abrindo caminho, abrindo passagem. Para quê? Para que o homem pudesse comunicar com o Senhor nosso Deus. Aleluia! Jesus, ele agora torna-se um mediador entre Deus e os homens. Aleluia! O caminho agora está aberto. O homem agora tem liberdade. Para quê? Para expressar o seu sentimento, para apresentar diante do Senhor, para clamar ao Senhor, para poder buscar a presença do Senhor. Aleluia! E aquilo que o profeta Isaías, aleluia, ele vai nos dizer, queridos, quando ele expressa na sua palavra que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir. Aleluia! Quando o homem então tem um caminho livre, tem acesso a Deus, em que o homem clama, Deus ouve o pedido do homem. Aleluia! E Jesus, quando ele entra nesse lugar santo, Jesus, ele vai oferecer a sua vida por nós. Jesus oferece a sua vida pela humanidade. Aleluia! Alguém pode dizer: mas por que Jesus faz isto? João Batista, quando estava, aleluia, batizando-nos no deserto da Judéia, Jesus vai aproximar do Rio Jordão. E quando Jesus aproxima do Rio Jordão, João Batista vai estender as mãos em direção a Jesus e ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, quando ele entra no lugar santo do santo, ele entra ali como Cordeiro para ser oferecido em um sacrifício santo ao Senhor. E quando esse sacrifício, queridos irmãos, é oferecido, a Bíblia vai nos dizer que Deus recebe esse sacrifício como um cheiro suave e agradável diante das suas narinas. Quantos nesta noite podem reconhecer o sacrifício de Jesus? Levante a tua mão e adore a Ele nesta noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Paulo, ele está dizendo na primeira parte do versículo: mas de fato
Cristo ressuscitou dentre os mortos. Queridos, estava havendo alguma divergência, aleluia, porque havia dois tipos de judeus. Havia os judeus convertidos e havia aqueles judeus ortodoxos que traziam a lei de Moisés dentro de si. E nessa divergência, muitos não acreditavam na ressurreição de Jesus. E Paulo, então, aqui, quando escreve nesse capítulo 15, ele diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de repente Paulo, ele vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Ele vai dizer com mais clareza, com mais veemência, com mais autoridade: verdadeiramente Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Ele fez-se a primícia dos que dormem. Porque Ele está dizendo desta forma, queridos? Porque quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos a Bíblia Sagrada registrando sobre dois tipos de ressurreição. A primeira ressurreição, a Bíblia nos fala que é os santos, que é aqueles que morreram em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando isso vai acontecer no arrebatamento da igreja, Paulo, ele prega aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 16 e 17, quando ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados e encontrarão o Senhor nos ares. Então, meus queridos, Jesus, ele estava fazendo a primícia dos que dormem, aleluia. Ou seja, Jesus, ele morreu, aleluia, passou o primeiro dia, passou o segundo dia, mas a Bíblia nos relata que no terceiro dia, Jesus, ele ressuscita com poder e grande glória, aleluia. Meus queridos, e nos livros de história fala a respeito desse homem, na palavra de Deus fala a respeito desse homem. Quem é esse homem? Esse homem é o nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia com poder e grande glória. Oh, aleluia! E quando ele ressuscita, queridos e amados irmãos, ele, aleluia, está nos dando a garantia de que, de também um dia ressuscitar, aleluia, como aconteceu com ele, e sermos, aleluia, aleluia, sermos arrebatados e estarmos com ele na glória. Mas, pastores, se nós morremos antes do arrebatamento da igreja, se morremos antes do arrebatamento da igreja, meus queridos, quando Jesus voltar, nós vamos ser transformados, vamos ressurgir, aleluia, nos mortos, e vamos estar com Cristo na glória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo prega com toda a convicção, quando ele vai dizer, aleluia, que
Jesus, se ele viver, eu também vou de Jesus. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Então, o primeiro sobrenatural que acontece nas primícias que Jesus faz, o véu do templo é rasgado em dois de alto a baixo. Segundo sobrenatural que vai acontecer, queridos, nunca se ouviu falar de terremoto naqueles dias, mas quando Jesus dá o brado na cruz, a natureza vai responder. E a natureza responde com o quê? Com esse terremoto. A terra treme, as pedras vendem, aleluia, a ponto de um soldado olhar, ele olha para o acontecido, ele olha para a cruz e ele vai dizer: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, aleluia! A natureza testificando daquele grande sacrifício que Jesus estava fazendo na cruz. A natureza testificando, aleluia, desta primícia que Jesus, aleluia, ia fazer. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso, meus queridos e amados irmãos, aleluia, que o sábio Salomão, ele escreve e ele mostra que a natureza está diante do Senhor. A Bíblia nos diz que as águas com seus barulhos adoram ao Senhor. A Bíblia nos diz que as aves, aleluia, com seu cantar, elas adoram ao Senhor. A Bíblia nos diz que a terra, ela adora ao Senhor. A Bíblia nos diz que os vapores adoram ao Senhor, que as neves adoram ao Senhor, que os altos e baixos adoram ao Senhor. E depois ela vai dizer: todos quanto têm fôlego, adorem ao Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, aleluia, porque nós adoramos a Ele, porque Ele é santo, porque Ele é tremendo, porque Ele é Deus, porque Ele é sobre todas as coisas e não há outro como Ele. Aleluia, Ele domina em cima do céu e na terra, em todas as partes. É por isso que a humanidade tem que se prostrar diante dele e dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Há muitos que não se dobram, mas vai chegar um dia em que toda a humanidade, queira ou não queira, vai ter que dobrar, olhar para Ele, aleluia, e levantar a sua mão e dizer: somente o Senhor é Deus, somente Jesus é o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Obrigado. Vai acontecer o terceiro sobrenatural de Deus. Porque quando, aleluia, Jesus, Ele faz essa obra realizada, primeiro, o véu do templo rasga em dois de alto a baixo. Segundo, a terra responde abrindo fendas nas pedras. Mas em terceiro lugar, acontece um outro sobrenatural. Queridos, imagina se um de nós estivesse presente naqueles dias e alguém tivesse perdido um irmão, uma mãe, uma avó, um tio, um primo. A Bíblia nos relata, queridos, no capítulo 27 de São Mateus, no versículo 52, que
quando Jesus ele faz a primícia do Senhor, aleluia, sabe o que vai acontecer? Os sepulcros vão se abrir, e aquelas pessoas que haviam sepulcro naqueles dias, e aquelas pessoas vão levantar da sepultura, aleluia, e elas vão entrar em Jerusalém. Glória. E vão ser vistas por muitas pessoas, aquelas pessoas andando em Jerusalém. Isso não é figurado, isso é literalmente, ou seja, aconteceu mesmo. Quando essas pessoas levantam e começam, aleluia, a passar nas ruas de Jerusalém, parece que eu estou vendo, queridos irmãos, aleluia, pessoas olhando, rapaz, mas você morreu, morri sim, mas eu ressuscitei, aconteceu algo, aleluia, algo sobrenatural aconteceu, de repente, rapaz, parece que eu tomei uma carga, aleluia, elétrica, como eu assustei que não, eu estava levantando ali, naquele esquipe ali, e eu estou aqui, rapaz, aleluia, meus queridos, imagina a alegria dos pais que haviam perdido os filhos, de irmãos que haviam perdido irmãos, de netos que haviam perdido seus avós, de repente está chegando em casa, opa, até assusta, porque uma pessoa que havia morrido, de repente chega em casa, a pessoa vai até querer correr, mas o que é isto? É o sobrenatural de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, que estava acontecendo. E se nesta noite você crê, o sobrenatural de Deus pode acontecer na sua vida, na tua casa, nesta noite. Deixa eu ver quantos que creem, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente, aleluia. Todas as coisas passam, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele permanece, meus queridos. Foi o único da história, aleluia, que morreu sim, mas Ele ressuscitou. A terra não teve o privilégio de decompor o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. A morte não teve o privilégio de segurar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando completou os dias, segundo a palavra de Deus, Jesus ele vence, aleluia, não somente a morte, ele vence também o inferno, ele vence a eternidade, ele vence a física, ele vence a ciência, e ele ressuscita com poder e grande glória. Aleluia. Primícias, aleluia, nos mostra os sobrenaturais de Deus, aleluia, para que você guarde quais são eles: véu do templo se rasgado, terremoto na vida, na morte de Jesus, e a ressurreição daqueles que haviam morrido naqueles dias. Guarde o seu coração. Cristo foi o único que entrou no Santo dos Santos e fez o maior sacrifício da história, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Eu gostaria que você colocasse de pé. Feche os teus olhos. Agradeça ao Senhor pelo privilégio, a oportunidade que Deus te concedeu. Você está aqui, adorando e glorificando a Ele. Senhor nosso Deus, nosso eterno e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor
Senhor, muito obrigado, porque o maior sacrifício o Senhor ofereceu naquela cruz por nós. E hoje, Pai, nós podemos desfrutar desse sacrifício perfeito. E temos a certeza, Senhor, a convicção, que quando as trombetas tocar, Senhor, nós seremos transformados e encontraremos com o Senhor, e para sempre estaremos com o Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. Receba nesta noite o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Você que pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Pois bem, irmãos, chegamos no momento que colocamos ponto e vírgula, né? Aleluia, glória a Deus. Porque se Deus permitir, amanhã, segunda-feira, nós estaremos aí com os varões, né? A reunião, o conselho de oração dos varões, e nós estaremos aqui, aleluia, na segunda-feira. Na terça-feira, nós não teremos trabalho. Na quarta-feira, nós temos culto, né? A nossa irmã diaconisa Keila vai estar em direção ao nosso trabalho. O nosso pastor Rosemir estará ministrando a palavra de Deus. Sexta também não temos trabalho. Sábado está vago. Domingo pela manhã, o pastor Mário vai estar ministrando a nossa lição da Escola Bíblica. E à noite, às 19 horas, a nossa irmã pastora Valerina vai estar dirigindo o trabalho. O pastor Manuel vai estar ministrando a palavra de Deus. Tem um lembrete bíblico em Isaías 40, versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Os diáconos da semana, o Antônio. Tem dois Antônios não, eles estão Antônio Custódio. Então, o Antônio Custódio, nosso irmão Davi, nossa irmã Gesiane e Maria de Lourdes. Glória a Deus, é isso. Tem mais alguma aviso? Prosperidade a ser cumprimentado. Glória a Deus. E vamos colocar de pé. Vamos